Boa tarde a todos. Ninguém responde não, é? Ah, bom. Eu não vou embora, vou voltar para Friburgo. Bom, é uma alegria, uma satisfação, né, estarmos aqui de novo para estudarmos a beleza, a magnificência desta doutrina, as suas aplicações no nosso campo científico. E estamos trazendo aqui a fronteira do conhecimento, né, desse módulo que me designaram para falarmos um pouquinho a questão da sociedade, da espiritualidade e a contribuição disso tudo em nossas vidas para as nossas mudanças de nossos paradigmas. Então, vamos ver lá na doutrina espírita a respeito, no Livro dos Espíritos, da lei de sociedade, para que nós possamos fazer a conexão com o nosso estudo de hoje, que é baseado exatamente na mudança do paradigma da medicina. Já que o Frutuoso falou a face oculta da medicina, nós vamos mostrar o novo paradigma da medicina do século XXI, que está sofrendo mudanças importantes, capitais, pontuais, na visão do espírito imortal. Porque estamos falando da medicina espiritual, mostrando o quanto o corpo é secundário neste processo, o quanto o espírito, com seus atributos, seus apanágios, como pensamento, sentimento, interfere na mecânica física, na nossa organização material. Então, Allan Kardec, na questão 766, pergunta aos luminares: a vida social está na natureza? E eles responderam: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra. E todas as outras faculdades são necessárias para a vida de relação. E o que vem a ser o conhecimento, já que estamos na fronteira do conhecimento, dessa relação social que todos nós temos, o que isso tem a ver, né, de importante para o nosso crescimento, dessa vida de relação. É exatamente essa troca que estamos aqui a fazer, quando estudamos, quando conhecemos, e isso, tudo isso nós sabemos que está no nosso inconsciente coletivo, como diz o nosso querido Jung, né? Que é um patrimônio comum a todos nós. Trazemos tudo isso no nosso bojo espiritual, obviamente ligado ao nosso coletivo, que é o nosso processo reencarnatório. Então, estamos trazendo aqui para vocês uma nova visão da medicina, que seria o novo paradigma para a medicina no século XXI, e vamos trazer a contribuição de André Luiz, que, em verdade, é uma relação de conhecimento. Porque a relação de conhecimento, ela não se reduz apenas a nós encarnados, mas primordialmente ao que os desencarnados nos trazem para o nosso conhecimento. Aí vem a doutrina, com seus múltiplos aspectos, com seus ensinamentos, para nos alavancar nesse caminho de progresso. E aí eu trouxe um estudo para vocês, é um estudo aparentemente complexo, vamos tentar simplificar, para nos mostrar a importância dos nossos pensamentos, a importância das nossas escolhas, e aí entra o nosso livre-arbítrio, o quanto isso representa, principalmente no nosso cérebro. Lá em Maceió, no Congresso Mundial Médico Espírita, eu escutei muito esta frase, quase em todas as palestras: a nossa mente pode mudar o nosso cérebro. Isso nos investe, meus irmãos, de uma gritante responsabilidade. O que estamos a fazer com os nossos corpos? O que estamos a fazer com os nossos cérebros? E aí vem a responsabilidade, vem a expansão do nosso livre-arbítrio, para que possamos modificar. Essa é a medicina do século XXI, a medicina espiritual. Estamos na aurora da medicina espiritual.
E aí já vemos vários colegas ingressando, se alistando nesse caminho, buscando o que a medicina organicista não nos traz, com suas limitações, embora sejam importantes. Então eu trouxe para vocês aqui um estudo de André Luiz e os corpúsculos de Nice. E olhem só, para começar a complicar um pouquinho. Um neurônio. Apresento-vos um neurônio. E onde estão os corpúsculos de Nice? Então nós temos aqui o neurônio, o seu corpo, o axônio, para fazer as sinapses com os outros neurônios, aonde o impulso nervoso vai fazer a sua conexão com os outros neurônios, os dendritos, que também fazem sinapses. Mas aqui está o núcleo do neurônio. O núcleo que traz o seu código genético, que traz seus cromossomos, que são 46, e a ligação disso com essa estrutura aqui, altamente responsável pelo equilíbrio, pela estruturação, pela morfologia, pelas membranas, pelas organelas de todo o neurônio, que nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso, que são os corpúsculos de Nice. Abundantemente fabricam esses corpúsculos as proteínas de estruturação do neurônio. Então a informação chega, vai a esses corpúsculos, e esses corpúsculos têm uma íntima ligação com o núcleo, onde está lá os 46 cromossomos. E os cromossomos são compostos, de moléculas de DNA, que vocês já ouviram falar, onde está o nosso código genético, que pode ou não se manifestar mediante as nossas energias mentais. A questão do pensamento, a questão da emoção. Como diz o Bruce Lipton, da biologia da crença, a mente controla a nossa biologia. Então isso vai nos investindo cada vez mais de responsabilidade sobre isso. Então o corpúsculo de Nice situa-se aqui muito próximo ao núcleo, fazendo as suas comunicações. E quem traz essas informações, e aqui vocês estão vendo, num zoom maior, os chamados microtúbulos. Esses microtúbulos, eles são envelopados pelos neurofilamentos que compõem a neurofibrila. Então, se nós pegarmos um microtúbulo e transpusermos para uma outra célula, vai compor o que nós chamamos de centríolos celulares, que são formações canaliculares. Todas essas formações canaliculares são revestidas de proteínas, chamadas de tubulinas. É por onde circula a informação. Dizem os cientistas, isso foi muito falado lá em Maceió, que exatamente aqui, nos microtúbulos, é que emerge a consciência. A consciência que nós detectamos. É aqui que se inicia. Vem do espírito, passa pelo perispírito, chega à famosíssima glândula pineal para fazer a transdução, distribui-se para o corpo através do sistema sanguíneo, e aqui nos microtúbulos, sejam de que células forem, mas como estamos falando de consciência, nós estamos nos referindo ao cérebro, aos neurônios. Muito bem. Esse foi o criador dos corpúsculos, é o tal método de Nice que funciona até hoje. Ele nasceu em 1860 e desencarnou em 1919. Vejam como esses grandes cientistas vieram na época de Kardec, do iluminismo da nossa doutrina espírita. E ele trabalhou muito próximo, eram grandes amigos, estudiosos e cientistas, ao lado desta criatura que todos vocês conhecem, pelo menos conhecem de nome, não de doença, que é o Dr. Alzheimer. Tem alguém com mal de Alzheimer aí? Não, né? Então,
trabalharam juntos. E olha como esses cientistas todos vieram nesse período aí, né, em que Kardec esteve vivo entre eles. E eles foram responsáveis por esse estudo sobre a anatomia e a patologia do córtex do cérebro. São chamados estudos histológicos e histopatológicos do córtex cerebral. O Alzheimer estudava, grandes amigos que eram, trabalhavam juntos, inclusive no sanatório onde trabalharam juntos, os aspectos morfológicos do tecido cerebral. E o Nice dedicava-se ao estudo das reações das células nervosas e do tigroide, que são os corpúsculos de Nice, chamado também de substância tigroide, porque a estrutura lembra muito a pele de um tigre. Aquela pele amarelada com aqueles pontinhos, são os pigmentos escurecidos, que ele estudava fazendo a secção dos axônios, que é aquele prolongamento do neurônio. Aqui está o axônio, o neurônio, as sinapses, mostrando aqui a formação, porque também os corpúsculos de Nice são responsáveis pela síntese e elaboração dos neurotransmissores, que todos vocês conhecem, a chamada serotonina, dopamina, né, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, que se juntando tudo formam um nome, que foi batizado pelo nosso querido Jorge André, as cerebrinas, que são do cérebro, responsáveis pelo impulso nervoso, pela veiculação das informações de um neurônio para o outro. Então, olhem como é importante entendermos esses corpúsculos que André Luiz nos traz para a estruturação do nosso cérebro, para o equilíbrio do nosso cérebro, para a manutenção do nosso cérebro. E não é à toa que o Nice estudou com Alzheimer. Será que nós poderíamos fazer a prevenção do Alzheimer? Certamente que sim, irmãos. Nós estamos caminhando para isso. Não é achar que Alzheimer é a doença do idoso e que todo do idoso vai ter Alzheimer. Senão o Jorge André estaria com Alzheimer, não está. Oscar Niemeyer não morreu com Alzheimer. E outros idosos estão aí sem Alzheimer. Então, tá, tudo bem, lei de causa e efeito, processo expiatório que sabemos que existe, está no livro do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, fazendo a correlação do Alzheimer com o processo expiatório. Então, os corpúsculos de Nice, ou grânulos de Nice, ou substância tigroide ou cromófila, são acumulações basófilas, porque são corados por corantes básicos, como a anilina, que é uma metodologia que funciona até hoje, que está no citoplasma, ou seja, não está no núcleo, embora tenha comunicação com o núcleo. E o citoplasma tem comunicação com a membrana citoplasmática, onde encontra-se o cérebro das células. Então, esses grânulos é o retículo endoplasmático rugoso, abundantemente se fabrica aí as proteínas. Quanto mais a gente vem estudando a doutrina, suas aplicações, dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro da física quântica, mais a gente vê que nós somos proteicos. Nós temos em torno de 100 mil proteínas. Tudo tem proteína. Aí eu me lembro que André Luiz fala, lá no livro Os Mensageiros, da fixação do nitrogênio, que é a base da proteína. O dia que nos for permitido, pela nossa evolução, fixarmos o nitrogênio, que nós utilizamos muito pouco, uma base de 1000 litros por dia, nós seremos criaturas mais sutis, mais elaboradas, mais espiritualizadas. Ainda nos resta o oxigênio. Por isso somos comprimidos por essa massa de oxigênio e enferrujamos com o tempo. Que o oxigênio vira ozônio, O2, O3. Que ainda é o que nos resta, graças a Deus. Daqui a pouco estaremos fixando o nitrogênio, melhorando nossas proteínas, porque olha, gente, é aqui, ó, onde tudo se processa. Olhem só, aqui está o corpúsculo de Nice ligado ao núcleo
E aqui temos a cromatina. Cromatina, em rápidas pinceladas, é o cromossomo que ainda não se dividiu. Não é? Então, se nós pegarmos um cromossomo, ele é formado por uma dupla hélice de DNA, que vocês já ouviram falar, ácido desoxirribonucleico. Pois bem, essa dupla hélice, essa molécula chamada ácido desoxirribonucleico, ela é composta de uma pentose, que pode ser desoxirribose ou ribose, uma base fosfato, tá? E as chamadas bases nitrogenadas, que são bilhões. Adenina com timina, citosina com guanina. Então, quando há um encadeamento disso tudo, forma o DNA de um cromossomo de 46 de uma célula de 100 trilhões de células. Olha a nossa complexidade. Imagine o espírito. Eu não digo espírito, imagine o perispírito. A organização sutil, imponderável do corpo espiritual. Estamos falando do nosso corpo. Então, essa cromatina, que é responsável por que nós herdamos, não só de nossos pais fisicamente, como do nosso passado, de reencarnações, então está ligado aos corpúsculos de Nis. Isso é importante nós entendermos. Olhem só, apresentam variantes sob certas condições fisiológicas e, no caso de doenças, podem se dissolver, destrambelhando o neurônio. E isso vai em cadeia. O Alzheimer, por exemplo, é isso, é como se fosse uma infecção que vai passando de um neurônio para outro, formando aquelas placas. Então, essa dissolução e o desaparecimento dos corpúsculos é chamado de cromatólise ou cariólise, porque os corpúsculos são responsáveis pela estruturação do neurônio. E aí vamos entender o que André Luiz fala com relação aos nossos pensamentos atuando nesses corpúsculos e a nossa vigilância com relação a isso. Então veja como a doutrina vem nos trazendo cada dia mais responsabilidade sobre nós mesmos. Isso aqui são tudo pesquisas, né? Olha aqui, e essa é a cromatólise. Isso aqui é um neurônio que se dissolveu. Então, diante de uma patologia, o núcleo é empurrado para a periferia, desestruturando esse neurônio. Então, os neurônios sintetizam proteínas em abundância. E quem sintetiza isso? Os corpúsculos de Nis. São constituintes de membranas, sendo partes estruturais, são as constituições das membranas e organelas, e outra parte enzimas, necessárias, entre outras funções, a síntese e liberação de neurotransmissores. Ou seja, qualquer problema, qualquer desequilíbrio que ocorra, seja físico, mental ou os dois, vai dar alterações nas proteínas, nas suas membranas, nas suas organelas e, consequentemente, também na liberação de neurotransmissores. Ou seja, uma desorganização ocorrida por quê? Ou por quem? Pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Então vocês estão sentindo cada vez mais a importância e o equilíbrio que temos que buscar. São as nossas escolhas, gente. Então, os corpúsculos de Nis são abundantes inclusões granulares basófilas. Estão espalhadas pelo pericário, que é o citoplasma do corpo do neurônio, e também o citoplasma dos dendritos, que são aquelas arvorezinhas que vocês viram. Tem muito ferro, que catalisa as reações de oxidação e auxiliam a transmissão dos impulsos nervosos. Então, qualquer alteração nos corpúsculos vai provocar uma dificuldade na transmissão dos impulsos nervosos e um papel importantíssimo na reação à lesão das células nervosas. Fazendo uma síntese disso, gente, nós podemos entender que um bom pensamento vai equilibrar os corpúsculos de Nis, a formação de proteínas,
a transmissão dos impulsos nervosos e, consequentemente, a prevenção ou a profilaxia da lesão das células nervosas. Verdadeiramente tudo está em nossas mãos. É o que nós queremos para a nossa vida. O controle, o equilíbrio, a sensatez, a fé raciocinada. É o caminho do meio proposto pelo grande Buda? Com certeza, né? Olha aí. Aqui está o axônio, aqui está onde a sinapse, onde os neurotransmissores são elaborados para a comunicação com outro neurônio, os impulsos nervosos, o chamado espaço entre um neurônio e o outro, que é o espaço sináptico. Perfeito? Então, no citoplasma dos neurônios, tem as neurofibrilas, como eu falei agora há pouco, que é formada, elas são formadas, as neurofibrilas, por microtúbulos e neurofilamentos. Lembram-se do primeiro slide? O neurofilamento envolvendo o microtúbulo, por onde as informações chegam no neurônio, são transmitidas para todo o neurônio. Olha só, são responsáveis pelo transporte de substâncias da célula aos prolongamentos e vice-versa. É o que nós chamamos de transporte axonal, que pode ser anterógrado ou retrógrado. Ou seja, estamos falando de substâncias, mas estamos falando também de energias. E quando a gente fala de energia, a gente fala de pensamentos, emoções, que são os atributos do espírito. Perfeito? Isso é importante nós entendermos. Aqui, ó, mais uma vez, mostrando aqui os microtúbulos, tá, envolvidos pelos filamentos, onde as informações circulam, aonde, segundo os cientistas, emerge a consciência cerebral. Olha só, aqui os corpúsculos de Nice, bem próximo ao núcleo do neurônio, onde está o código genético, e aqui que vocês estão vendo uns filamentozinhos, são os microtúbulos, né? Que são exatamente tubulares, como o nome está a dizer, onde as informações e as substâncias circulam para toda a estrutura do neurônio. Então vamos imaginar o que pode chegar por esse microtúbulo. Que tipo de emoção, que tipo de pensamento e o quanto isso vai interferir nos corpúsculos de Nice, que André Luiz fala sobre isso. E o quanto isso pode interagir com o nosso código genético. Que sabemos, é o que nós trazemos, as nossas predisposições, as nossas tendências de outras vidas. Ou seja, o desencadeamento de processos patológicos vai depender de nós, da nossa responsabilidade. E aqui é exatamente um microtúbulo. E hoje estuda-se muito essas proteínas que vocês estão vendo aqui, são proteínas globulares, a alfa-tubulina e a beta-tubulina, mas já estão estudando outras proteínas que compõem o microtúbulo. Microtúbulo que a sua formação, vários microtúbulos formam numa célula não do sistema nervoso, o centríolo, e do sistema nervoso, as neurofibrilas. É importante essa distinção. Então já se tem a epsilon-tubulina, a delta-tubulina, cada um com uma função. E lembrem-se, isso é fundamental, em toda estrutura, principalmente de membrana, nós vamos encontrar proteínas que fazem a captação, a recepção de informações, de campos de energia. Então, se nós pegarmos o neurônio, ele tem sua membrana citoplasmática com proteínas. Aí vamos para os corpúsculos, também tem sua membrana. Vamos pegar o núcleo, tem a carioteca, que é a membrana nuclear, que são duas camadas do núcleo. Vamos pegar o microtúbulo, que são aquelas vias
compostas de proteína, fazendo exatamente essa captação e ação de campos de energia. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar, não é? Na importância de nós estarmos direcionando para o nosso corpo campos de energia um pouco melhores. Pelo nosso esforço, pela nossa perseverança. Como diz Jesus, aquele que perseverar se salvará. Agora vamos a André Luiz para fazer a conexão, a comunhão com esse estudo científico que foi apresentado até então, em Evolução em Dois Mundos, lá em 1958, e nós estamos falando de ciência recente, de física quântica, como foi apresentado até agora, lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico fazia aqui uma menção ao nosso querido Valdo Vieira, que psicografou a segunda parte do livro, mas a primeira parte, a psicografia foi do Chico. No capítulo 9, Evolução e Cérebro. Fator de fixação. Vamos ver o que é isso? Olhem só, como a obra de André Luiz está sempre sendo atualizada. Dr. Bezerra de Menezes vem nos informando, a todos, médicos espíritas, de associações médico-espíritas, ele vem reiterando um pedido. Meus queridos irmãos, estudem André Luiz. Ainda nos falta muita coisa para entender. E olha, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai criando perspectivas novas. Eu preparei um trabalho que eu vou trazer para vocês aqui mês que vem, sobre a mágoa e suas implicações. Joana de Ângeles. E aí eu folheando lá a literatura de André Luiz, eu me dou de frente com a seguinte informação, que fulana lá desencarnou sob efeito da mágoa, gerando icterícia. Isso mexe com a nossa cabeça. O que a mágoa tem a ver com icterícia? Aí mês que vem eu vou explicar. Porque não é a aula de Joana de Ângeles hoje, gente. Hoje é a fronteira do conhecimento. Voltem aí mês que vem. Claro que a mágoa para dar icterícia atua no fígado, né, gente? É a mágoa, a ferida aberta da alma. É o próximo estudo que eu vou trazer aqui em agosto. Mas vamos lá, vamos para André Luiz aqui, que é melhor. O tema hoje é outro. Diz ele, olha, gente, e tudo que foi explicado, André Luiz falou lá na década de 50, 1958, na elaboração desse fantástico livro. O neurônio, diz André Luiz, é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular, falamos isso agora há pouco, com prolongamentos, são os dendritos, apresentando o núcleo, escassa cromatina e um nucleolo. Acabei de falar sobre a cromatina, que é um cromossomo que ainda não se dividiu. Quando ele se divide, ele fica enrodilhadinho, né? Todo enrodilhado, né? Aquela dupla hélice. Na verdade, a cromatina é um cromossomo na interfase da divisão celular, porque não se dividiu ainda. Embora a cromatina seja composta do nucleotídeo, né, de uma pentose, de um grupo fosfato, e as bases nitrogenadas, né, compondo o nucleotídeo. Aí nós vamos voltar para a ciência, se não foi André Luiz, não. A ciência diz que a carioteca, que é a membrana nuclear, né, de uma célula, como foi mostrado, a célula tem o citoplasma e tem o núcleo. Esse núcleo é envolvido por uma membrana. Na verdade, por duas membranas, uma interna e outra externa, chamada carioteca. Ela é perfurada por milhares de poros. E aí, nesses poros, passam substâncias que entram e saem do núcleo. Perfeito? Em cada poro, para variar, existe uma estrutura proteica.
Então, a cromatina, sabemos, está ligada a uma proteína chamada de histonas, que estão ligadas a proteínas da carioteca, que estão ligadas aos corpúsculos de Nice, que fabricam as proteínas, que está ligado ao neurônio, que está ligado aos microtúbulos, que está ligado à membrana celular do neurônio. Olha, gente, como é que as coisas são aparentemente complicadas. Então, essa estrutura proteica é como uma válvula que dá passagem a determinadas moléculas e se fecha em seguida. É como se, sabemos que a célula é uma unidade de consciência, vai passar o que ela quer que passe. E o que precisa passar. É como se a célula estivesse pensando, não, isso você não passa, você aqui não entra. Agora você entra. O que precisa entrar para a evolução dessa unidade de consciência? Quem comanda isso? Quem comanda isso? Raimundo Nonato. Espírito, né? É o maestro da orquestra. Corpo não pensa, cérebro não pensa. Tem uma organização pensante. É o espírito que sabe o que precisa para ele, para o processo evolutivo dele. Então, como foi dito, a cromatina é um conjunto de fios. Cada um deles formado por a longa molécula de DNA que está ligada a essas proteínas aqui, histonas, que é um tipo especial de proteína. Então, esses fios são os próprios cromossomos que ainda não se dividiram dentro da divisão celular. Olha aqui, para vocês entenderem. Isso aqui é um núcleo. A cromatina está aqui, são aqueles fiozinhos que ainda não se dividiram. Olha o retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese proteica de toda a célula. Aqui são os corpúsculos de Nice, que André Luiz nos fala. Olha a ligação com o núcleo, com a cromatina. E olha os poros que eu falei, por onde entram e saem moléculas. Perfeito? E moléculas que estão ligadas a moléculas físicas, mentais, campos de energia. Isso é só realmente para mostrar a importância da energia espiritual nesse processo. Então, diz André Luiz, voltamos a ele, bota a figurinha dele aqui embaixo. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma em que há mitocôndrias, olha aí a respiração da célula, o estoque energético, onde tudo está ali, que determina o tempo de vida que nós vamos ter. Nós podemos abreviar isso diante de nossa incúria, ou de repente termos uma moratória energética e ampliarmos um pouco a nossa estada aqui, que vai ser muito importante para a nossa evolução. Entra o nosso livre-arbítrio, mais uma vez, nada passa pelo determinismo, a não ser em algumas circunstâncias. Então, olha aí o que ele fala, neurofibrilas, ele faz uma citação, André Luiz, e sabemos que os microtúbulos estão aqui, ó, compondo essas neurofibrilas. O aparelho de Golgi, a melanina abundante, e diz ele, um pigmento ocre. E na verdade está ligado aos corpúsculos de Nice. Ocre é cor de barro. Diz André Luiz, estreitamente ligado ou relacionado com o perispírito, que está ligado ao espírito. E de função muito importante na vida do quê? Agora a ciência está nos trazendo isso. Está comprovando o que André Luiz nos falou lá na década de 50, onde não era nem nascido. Eu sou da década de 70. Eu vivo tentando, né? 70 aqui ou 70 ali. O que eu quero falar é o seguinte, diante dessa coisa toda, você disse que não era nascido ainda na época. Eu era assim, eu estou brincando. Eu sou de 50. Você é de 50, né? Bom, mas nesta época, eu que vinha estudando histologia, com detalhes sobre essas coisas, não conhecia bem isso. Quando eu li o André Luiz, eu fiquei deslumbrado. E isso me levou à doutrina espírita, diretamente.
porque eu era, antes disso tudo, ateu, graças a Deus. E levei a coisa para diante. E daí por diante comecei a estudar a lenda e essa coisa ligada. E você está me fazendo uma recordação sensacional sobre isso. E perfeita. Continue. Mas ele não está falando, ele não quis dizer, o que ajudou tudo isso também foram as moléculas do azeite de dendê, na Bahia. Altamente fortificante. O azeite de dendê não é fácil, não. Por isso diz aquele velho ditado que baiano burro nasce morto. Então, vou voltar. O corpúsculo vai aumentando, obviamente, com a madureza, com a velhice das criaturas. Claro, vão adquirindo experiências, suas funções vão aumentando. E diz ele, de uma substância, André Luiz falando, invisível na célula em atividade. Por que invisível? Porque só aparece quando se cora. Tá? A espalhar-se, diz André Luiz, no citoplasma e nos dendritos. Porque você não tem corpúsculos de Nis no axônio, aquele prolongamento do neurônio, mas tem nos dendritos. Por quê? Por causa das sinapses. E no citoplasma. Facilmente reconhecível passa a ser pelos corantes básicos, pelo método do próprio descobridor, Dr. Nis. Quando a célula fica fixada, diz André Luiz, essa substância se expressa, que é o próprio corpúsculo de Nis. Olha o que ele fala. Que podem sofrer a cromatólise, ou seja, a sua dissolução. Qualquer patologia, qualquer desequilíbrio, qualquer distonia pode provocar a cromatólise, a dissolução dos corpúsculos. E isso, diz ele, representa o alimento psíquico, o que é captado, aurido pelo corpo espiritual, pelo perispírito no laboratório espiritual da vida cósmica. Ou seja, é o alimento, né, do corpúsculo de Nis, o alimento psíquico. E se nós entendermos que esse alimento psíquico, que é aurido pelo perispírito, está ligado ao pensamento, e o que está ligado ao pensamento? É o fluido vital, é o ectoplasma. Então, que coisa interessante, porque o ectoplasma, diz o próprio André Luiz numa outra obra, é como se fosse a mãe e o feto. Tal a ligação do ectoplasma com o pensamento. Então não é só o alimento orgânico, mas sim o alimento espiritual, que está ligado ao pensamento. E pensamento é energia. E olha o que ele complementa aqui. Através da respiração. Porque sabemos que a respiração ela é riquíssima em ectoplasma. O ectoplasma vem pela respiração, vem pela digestão, porque o ectoplasma representa toda a nossa vitalidade, o nosso fluido vital que nos dá vida. Mas também está ligado ao pensamento. Então está ligado a um atributo do espírito, em que o perispírito ele faz essa captação, principalmente quando estamos descansando. E aí eu vou mostrar a vocês um insight muito interessante. Porque quando nós estamos dormindo, o espírito se evade do corpo, é a emancipação da alma, perfeito? Concordam? O corpo precisa se restaurar, seu combustível precisa retornar. E exatamente isso é retirado do sangue, os nutrientes necessários para a sua recomposição. Porque durante o dia, nossas células vão se gastando, vão se fatigando e precisam ser recompostas quando a gente dorme, para a reestruturação dos corpúsculos de Nis. Então a gente descansa, a gente se deita, e esse alimento, os nutrientes são retirados do sangue, fruto da nossa alimentação e da nossa respiração. Mas é só isso, gente? Não. Por quê? O perispírito capta também o alimento psíquico. Perfeito.
ligado ao quê? A nossa estruturação psíquica, quando a gente está descansando. Por isso, muitos acordam exaustos, muitos acordam mal-humorados, muitos acordam rabugentos, muitos acordam de mal com a vida, porque não basta só captar os alimentos necessários para a recomposição dos corpúsculos, os alimentos, as moléculas físicas, mas ter tido um bom dia na vida. Aí eu tenho a ousadia de dizer que não basta orar. Não basta não. Não adianta fazer uma série de erros durante o dia, chega à noite, meu Pai, me proteja, que eu vá para o mundo espiritual. Ótimo, a oração, o efeito da prece é maravilhoso. E o que a gente fez durante o dia? E aí quando a gente está descansando e o espírito vai entrar em contato com outros irmãos da mesma sintonia, agravando o processo obsessivo onírico, as nossas ligações com os espíritos quando estamos dormindo. Aí basta retirar do sangue os nutrientes para a recomposição dos corpúsculos? Não. Porque o perispírito vai aurir, vai absorver o alimento psíquico daquilo que a gente fez, daquilo que a gente realizou. Aí eu começo a entender uma série de coisas. Como muitos acordam com pânico, como muitos acordam às vezes até com crise epiléptica, como muitos acordam muito mal, em depressão, a chamada distimia, que é o mau humor crônico, não dormiu bem. São só as ligações espirituais, vamos parar com isso. Vamos parar de ficar transferindo responsabilidade para os espíritos. Responsabilidade é nossa, nós é que atraímos os espíritos na nossa faixa. O nosso querido Herculano Pires, ele diz, só existe a obsessão porque existe a auto-obsessão. Nós é que nos auto-obsidiamos e atraímos os espíritos da mesma envergadura. Então somos nós que atraímos os nossos irmãos desencarnados, pelas nossas incúrias, nossas invigilâncias, nossas discrepâncias mentais, tudo que nós somos. Por isso, André Luiz fala, poucos sabem dormir para o bem. Olha que coisa interessante. Aí André Luiz continua, o pigmento ocre, aquele pigmento que a ciência observa sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação. Que está ali fixado, que o perispírito fixa, para mostrar a nossa realidade. Olha o que André Luiz, o que ele diz, como que é encerrar a mente em si mesma? É a mente na mente, que é a mente do espírito na mente orgânica, na nossa organização cerebral. Quando esta se distancia do movimento renovador, em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou rarefazendo-se. Olha a nossa responsabilidade, ou o adensamento, ou a rarefação. Ou seja, ou vamos continuar no campo material dos nossos equívocos, a nossa porta larga, ou vamos buscar a porta estreita de Jesus, buscando a nossa espiritualização. Nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito. Na epigenética hoje fala o quê? A responsabilidade da mente sobre o nosso corpo. A mente controla a nossa biologia. E olha como André Luiz coloca, conforme livre-arbítrio, gente, escolha a atitude mental do espírito na cota do tempo em que se lhe perdure a existência carnal, que pode ser estendida ou pode ser abreviada. Porque nós não vivemos o que o nosso código genético prevê. Vocês sabiam que nós temos uma previsão genética de 150 anos? Jorge André está chegando lá. Mas é um prêmio. Talvez ele tenha agido muito pouco mal nos corpúsculos de Nice. E nós aí vamos ver 80 e graças a Deus, né? Como a gente lesa o nosso cérebro, né? Com os nossos pensamentos, com a nossa raiva, com a nossa intolerância, a nossa impaciência, o nosso ódio, mágoa para o mês que vem. E olhem só, em Missionários da Luz, capítulo 1, o psicógrafo,
Olha o trabalho que a gente dá, o médium dá para os espíritos, gente. Alexandre falando para o bigodinho. André Luiz é o famoso bigodinho. Lembra meu pai tinha esse bigodinho assim. Muito antes da reunião mediúnica que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Então é o médium em desequilíbrio que vai trabalhar na mediunidade. E olha o trabalho que ele dá para os amigos espirituais, para poder haver o acoplamento, relação mente a mente, perispírito a perispírito, para que as comunicações, principalmente de alto teor, possam se processar. Nós temos que estar com os nossos corpúsculos muito bem equilibrados, como vocês viram até então, para que haja comunicação. E olha a trabalheira que a gente dá para os espíritos. Mas é bom também que eles trabalham, né? Senão também não tem graça. Vai chegar lá e vai ficar no ócio. Antes de tudo, Alexandre falando para André Luiz, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, dos corpúsculos de início, necessário aos processos da inteligência. Efeitos inteligentes da mediunidade. Perispírito a perispírito, pensamento a pensamento. Então vejam o trabalho que nós damos aos espíritos para manter a estrutura do tigroide, porque é ele, o corpúsculo de início, que dá esse equilíbrio, essa estruturação do pensamento. E a mediunidade é quase que tudo artesanal, milimetricamente feito, para que tudo se processe dentro da lei da afinidade, da lei da sintonia. Daí o porquê nós temos que nos equilibrar, né, gente? Aí começamos a entender por que a mediunidade é a última coisa da casa espírita. Porque o companheiro chega na casa espírita e já quer trabalhar logo na mesa. Chega com as suas faculdades exacerbadas. E cadê o equilíbrio dele? Geralmente há uma mediunidade desequilibrada. Não tem o estudo, não tem evangelização, não tem um trabalho no bem, filantrópico, assistencial, que é importantíssimo dentro de uma casa espírita. Não tem o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Não tem o conhecimento. Não adianta trabalhar na mediunidade se não tem um conhecimento. Aí o companheiro quer ir logo para a mesa, porque se preocupa com o fenômeno. Olha aí, como é que fica isso aqui? Então ele tem que atingir pelo menos alguma evolução, algum aprimoramento, algum equilíbrio, para que facilite o trabalho do mundo espiritual e não haja essas perdas lamentáveis, geradoras de desequilíbrios mentais, psicológicos, desequilíbrios orgânicos também, que formam-se as enfermidades, as doenças. E aí nós pegamos um trabalho muito interessante, para que vocês entendam essa relação que foi feita do perispírito captando o alimento. E isso foi um estudioso, ele foi ginecologista, no entanto ele fez esse estudo, Dr. Fritz Kahn, 1888 a 1968, veio um pouquinho depois da desencarnação do nosso querido Kardec. E ele fez um estudo que ele diz o seguinte: Fritz Kahn, em 1966, eu não era nascido ainda, relaciona o tigroide com a fadiga. Olha como a gente começa a entender porque muitos acordam fatigados, sono não reparador, parece que não dormiu, vontade de ficar na cama. Hoje isso é muito comum. Então ele diz, o combustível da célula nervosa denomina-se tigroide, responsável pela síntese proteica da célula, do neurônio, porque está distribuído por diversos compartimentos plasmáticos, quer dizer, não está no núcleo.
que se destacam de acordo com a coloração da célula, é o método de Nice, como as malhas na pele de um tigre. Isso aí, nós já vimos isso, né? Olha só, aqui um corte histológico mostrando mais uma vez, né, o neurônio. Aqui está o corpúsculo de Nice, muito próximo ao núcleo, que é envolvido pela carioteca, aquela membrana nuclear, são duas por sinal. Então, diz Fritz Kahn, o tigroide é uma mistura altamente complicada, além de ser responsável pela síntese de proteínas, mas é uma mistura altamente complicada de proteínas, gorduras e carboidratos. Quer as combinações proteicas, quer as gorduras, são riquíssimas dessa substância aqui, dessa molécula de fósforo. Diz um filósofo do passado que não há pensamento se não existir fósforo. Por isso que a gente está sempre queimando o cérebro, né? É só acender o palito. A gasolina cerebral, isso é o fósforo. É o fósforo. E é tão pouco, né? Chico Xavier diz que se cada um acender um fósforo, o mundo fica iluminado. Não pode entrar em combustão, né? A gente já acende uma caixa de fósforos. Basta um fósforo. Então é o que o nosso Fritz Kahn diz. Então ele diz que dentre as gorduras fosforadas, ligadas ao fósforo, a mais conhecida é a lecitina, que se encontra no reino animal e no reino vegetal, que é o alimento, né, do corpúsculo de Nice, alimento físico. Além das células nervosas, também são ricos em lecitina, o ovo de galinha, o leite, a manteiga, o queijo, são os alimentos dos nervos, porque são ricos em lecitina, que é uma gordura fosforada. Perfeito? Nós estamos falando isso agora, antes de vir para cá, que tudo é o equilíbrio, né? Então a gente já começa a ler tanta coisa nos jornais, nos informativos, não pode isso, não pode aquilo. Gente, o caminho é o caminho do meio. Antigamente não tinha nada disso. Hoje é dieta disso, é dieta da carne, é dieta proteica, é dieta do astronauta. E o que é mais importante a gente não faz, né? Que vocês estão vendo aqui, que é a nossa mudança. A mudança comportamental. É isso que vai determinar se vamos ou não viver mais. Quando o indivíduo desperta, suas células nervosas estão abastecidas de tigroide para a elaboração de proteínas, para a estruturação das membranas, das organelas, dos neurotransmissores, da síntese dos neurotransmissores. E esse tigroide, que é o combustível nervoso, ele vai se desgastando durante o dia. Por isso que a gente tem que se deitar para recompor, né, o nosso tigroide. Só que não é só a questão alimentar, gente. Aí entra a questão espiritual, do que fizemos durante o dia, nossas ligações com os espíritos enquanto estamos a dormir. Sabemos da atuação do espírito sobre o corpo, do nosso espírito sobre o nosso corpo enquanto ele está descansando, aliado a outros irmãos. Então a gente tem que pensar seriamente sobre isso. Então, olha só, a cada movimento, fala Fritz Kahn, hein? A cada emoção, a cada impressão dos sentidos e a cada pensamento, há o desgaste das células cerebrais, que precisam se recompor. Isso é um trabalho, ó. Durante o sono, quando a gente está a dormir, as células se reabastecem. As substâncias nutrientes, vocês viram, lecitina, proteínas, tudo que circula no sangue, fruto da respiração do oxigênio. Vocês sabem que o oxigênio, que é ectoplasma, é energia, quem é que transporta o oxigênio? Não é o sangue?
Vai aonde? Não é na hemoglobina? Pois é, né? Eu vou falar isso novamente quando falar da mágoa. Hemoglobina. Guardem bem essa palavra. Então, os nutrientes passam do sangue para o interior da célula, a qual, com as mesmas, recompõe o tigroide. Aí ele aqui, ó, de novo. O neurônio, está aqui o tigroide em volta da membrana nuclear, a carioteca, do núcleo do neurônio. Pois bem, segundo Franz Nils, aquele que descobriu, neurologista de Heidelberg, aonde ele trabalhou com Alzheimer, os corpúsculos de Nice são corpos granulados de proteínas que se impregnam com corantes básicos, método de Nice, formando a substância do retículo citoplasmático das células nervosas. Quer dizer, do que não está no núcleo, do citoplasma. Esse é o Franz Nisse. É de se supor, olhem só o que o Fritz Kahn nos fala, gente, cientista lá de 1966, é de supor que nos casos de esgotamento nervoso, consequência de grandes angústias, de grandes depressões, haja eliminação dos corpúsculos de Nice. Isto é, desaparecimento completo da própria cromatina. Destruição. E a gente começa a ficar, quanto tempo nós nos perdemos com as nossas angústias, desarrazoadas, fruto da nossa invigilância. Às vezes coisas tão minúsculas, a gente entra em angústia, porque o nosso ego é contrariado, a nossa forma de ser é contrariada, nossas normas são contrariadas, a gente entra nisso aqui, quando não nisso. E aí nós estamos eliminando o maior fabricante de proteínas do neurônio. E não preciso dizer o quanto isso interage com o código genético lá do núcleo do neurônio. Então vocês imaginem se a gente tem, por exemplo, no nosso código genético uma tendência à doença de Parkinson, por exemplo, Alzheimer, por exemplo, outras neuropatias, por exemplo, processos mentais esquizofrênicos, por exemplo. E aí, isso tudo gera o quê? Alterações e eliminação dos corpúsculos, destruição e eclosão das enfermidades incontroláveis. Aí temos que desencarnar, reavaliar tudo isso, escutar os mentores, quando muito. Nós, às vezes, não vamos ter tempo no mundo espiritual de ouvir os mentores. Tem as reencarnações compulsórias. Volta, meu filho, volta para aprender. E é isso aí. Por isso que a doutrina é extraordinária. Nós saímos com responsabilidade? Sim. Mas saímos satisfeitos, abastecidos de tanta informação, né? Pertinente, útil, para que nós coloquemos em prática. André Luiz, em Missionários da Luz, falamos aqui do sangue, para fazer aquela correlação, porque o cientista falou dos nutrientes. Mas nós sabemos que na organização do sangue não tem só os nutrientes. Por que que não tem? Vocês vão saber agora. Alexandre fala para André Luiz que o perispírito, o corpo perispiritual, que dá forma, que é o modelador dos elementos celulares, está radicado no sangue. E se é no perispírito que nós temos os nossos arquivos atuais e passados, positivos e negativos, se o perispírito está radicado no sangue, e é do sangue que é retirado os elementos não só nutritivos, mas também mentais, psíquicos, que estão ligados ao perispírito. Será que a gente está dormindo para o bem? O que circula no nosso sangue? Daquilo que fizemos durante o dia, daquilo que fizemos durante a semana,
e mais daquilo que fizemos em outras existências. Ah, mas eu tenho culpa lá do que eu fiz lá no passado, eu vou ter que estar passando por isso? Sim. Deus quer que nós nos aprimoremos. Deus quer que nós nos amemos. Mas antes de nos amarmos, temos que nos amar. Porque senão nós não vamos amar a ninguém, nem ao outro e nem a Deus, se não houver o auto-amor. E o que é o auto-amor, se não o autoconhecimento e a aceitação de quem nós somos, ou de como nós estamos, para virmos a ser, é o vir a ser. Então isso é fundamental, gente. Então a gente pensa que ama o outro e não ama. A gente possui o outro, dentro dos nossos interesses, até o amor de mãe, desculpem-me, mas nós estamos falando com cunho psicológico, não estamos fazendo mensurações aqui, porque o amor ainda, e inclusive das mães, é um amor de posse, de ter, é o meu filho, e nós não somos de ninguém. Não, namorado, tudo, é o meu marido, é o meu filho, pronome possessivo. Que excede o amor é neurose, né? Oi? Que excede o amor é neurose, né? Sim, mas o que é o amor? É isso que eu estou explicando. A gente pensa que ama e não ama, a gente possui. Sabe onde vem a palavra possuir? Sabe? Vem do latim possedere. Sabe o que quer dizer possedere? Sentar em cima. Eu só sento em cima do que eu acho que é meu. Por isso que a gente sofre quando perde. Não é isso? Ah, eu perdi minha mãe. Perdeu coisíssima nenhuma. Primeiro que não perdeu. Segundo que não é sua mãe, ela esteve sua mãe. Ela passou naquela existência como sua mãe. Talvez nunca mais seja. Quem pode garantir? Tá bom? Então, olha só. Está radicado no sangue. E diz mais, André Luiz, quando a circulação deixa de ser livre, fala Alexandre para André Luiz, surge a tal enfermidade. É o desequilíbrio que ocorre no sangue, do fluido vital que compõe o sangue. Já que o sangue tem em torno de 70% de água, que é o grande condutor de energia, compondo a organização do sangue. Aí nós vamos buscar também um outro estudo, porque estamos falando de neurônio, das chamadas células da glia. São responsáveis pelo suporte, pela estruturação do sistema nervoso central. E eu estou trazendo um trabalho fresquinho para vocês, porque as células da glia estão ligadas ao neurônio, que está ligado aos microtúbulos, que está ligado aos corpúsculos de Nice, que está ligado ao núcleo do neurônio, envolvido pela carioteca, que está ligado ao código genético do neurônio. Está tudo em tudo. Então, as células da glia pertencem ao sistema nervoso. São células auxiliares, por enquanto, auxiliares, porque elas são muito importantes, que dão suporte ao sistema nervoso central. E elas diferem em forma e função. E são elas: oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann, células ependimárias e a micróglia. Prestem atenção nisto aqui. Astrócito, muito pouco estudado até então. Mas existem trabalhos muito recentes. Só para vocês terem uma noção, aqui está o axônio, que é aquele prolongamento do neurônio, sendo envolvidos por células que dão suporte, proteção ao axônio, que conduz o impulso nervoso, que conduz o pensamento, vai de um neurônio para o outro. E aqui aparece essa coisinha aqui, ó, cheio de, parece uma sanguessuga. Isso aqui chama-se pé sugador, envolvendo o quê? Leia aqui, gente. Que cor é essa aqui? Ah, que coisa interessante.
Então entendemos que se o sangue, o perispírito encontra o seu ponto de equilíbrio, a sua base no sangue, se o sangue está ligado ao astrócito está ligado ao suporte do sistema nervoso do neurônio. E o que vem no sangue? Além dos nutrientes, que também reabastecem o corpúsculo de Nis. Será que é só lecitina, o que a gente comeu, o que a gente respira? Ou os nossos arquivos de memória? Do que fizemos durante o dia? Daquilo que acertamos ou erramos? Está todo mundo responsável hoje, hein? Que beleza! Que gracinha! Pois bem, olha aqui, novamente, ó, astrócito. Olha aqui os vasos do sistema nervoso central. Olha o vaso sanguíneo aqui. Olha eles aqui ligados ao astrócito. Aí, olhem esse trabalho. Os astrócitos apresentam também proteínas. Proteína fibrilar ácida da glia, que reforça a estrutura celular. Estas células ligam os neurônios aos capilares sanguíneos. Então, estamos vendo o papel, mais uma vez, das proteínas, captando o que vem do sangue, fazendo a recepção que vem do sangue, não só os alimentos, como os pensamentos, para se distribuir para o neurônio e para outros neurônios. Olhem só, as famosas proteínas, que o Bruce Lipton estudou muito. E olha só esse trabalho que foi publicado no Journal of Biological Chemistry. Sabe da onde? UFRJ. Cadê o Mário aí? Foi publicado lá, tá? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi publicado lá. E fizeram um estudo lá no fundão, lá na UFRJ, que testou pela primeira vez em humanos o comportamento do astrócito. Isso é inédito, gente. Um tipo de glia. E conseguiu mostrar nesse estudo o seu potencial de induzir a formação de sinapses, papel do astrócito também, como do corpúsculo de Nis, induzindo a formação de sinapse. E olhem que o que veio de mão beijada lá da UFRJ. Funcionamento de quê? Memória e aprendizado. E o que a gente memoriza e aprende está ligado a esta vida e a outras vidas. Daí a ligação do astrócito com o sangue, onde está lá o perispírito. Gente, é maravilhoso isso. A hipótese é que essa proteína glial ácida, beta 1, aumente a eficiência e o número de sinapses no córtex, repercutindo no aumento do aprendizado e na facilitação da memória. Então, se nós tivermos algo destruidor dessas proteínas, nós vamos prejudicar o aprendizado e a memória. Na estruturação do Alzheimer também vocês vão ver a participação de proteínas. Não é o tema nosso de hoje, mas tudo está ligado a essas proteínas. Aí nós vamos no velho Bruce Lipton, para a gente fazer a ligação, na biologia da crença, em que ele nos diz das proteínas de membranas. Então, onde tem organela e membrana, tem proteínas, que ele denominou proteínas integrais de membrana, fazendo esse transporte, essa captação e esse transporte, como ele mesmo diz, de campos de energia, de campos mentais. E tudo tem proteína, até nas células hemáticas. A hemácia tem a hemoglobina, que é um radical M, onde está o ferro, e o radical globina, que é uma proteína. As PINs, como ele chamou, permitem que os nutrientes, dejetos ou outras formas de informação sejam transportados. E no estudo dele, laboratorial, ele nos diz que há vários tipos de PINs, proteínas integrais de membrana, mas que podem ser subdivididos em proteínas que captam
e proteínas que executam. Faz o translado, ou a transdução desses campos. Quer dizer, funciona mais ou menos como a pineal, que faz a transdução de campos energéticos em campos materiais, para que haja exatamente a compreensão disso, da célula compreender esse campo que ela está captando, já que a célula é uma organização material. Olha aí elas aqui, ó. Isso aqui é a membrana da célula, chamada membrana citoplasmática. Hoje está provado que o cérebro está aqui e não no núcleo. O núcleo é um compartimento estanque, fechadinho lá. Então ali nossas tendências, que nem sempre vão se desenvolver. Então acabou a história, meu pai é diabético, eu vou ser diabético. Meu pai teve câncer, eu vou também ter câncer. E isso caiu de moda, gente. Em verdade, só vai se você quiser. Claro que tem lá um percentual que segue a fatalidade, lei de causa e efeito, que o espírito escolhe. Eu vou reencarnar e vou ter câncer para evoluir. Está lá no livro dos espíritos, a fatalidade é a escolha do corpo físico, que a gente escolhe. Agora, nós hoje com livre-arbítrio nós podemos flexibilizar isso, através das nossas mudanças mentais. Desejo explicar, diz Bruce Lipton, que devido ao fato das proteínas receptoras serem capazes de captar campos de energia, olha onde que ele está adentrando, não na física, né, clássica, mas na física energética, física quântica, imponderável. O conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre as células caiu de moda. É obsoleto. Então isso é uma mudança radical, gente. Mudança radical nos conceitos, no novo paradigma. Por isso a importância de entendermos isso, essa lei da sociedade que Kardec nos fala, que é o nosso tema, a fronteira do conhecimento. Nós estamos falando de espiritualidade, estamos falando de sociedade, que estamos aqui numa relação social, de compreensão, estamos nos relacionando socialmente com André Luiz, essa é uma grande realidade. A lei de sociedade não é só a lei entre os encarnados, é de nós com os desencarnados. Nossas relações são sociais, de aprendizado, de troca, dessa interação entre nós e o próximo, esteja ele encarnado ou não. E o Bruce Lipton diz, comportamento biológico pode ser controlado pelo pensamento. Essa é a frase marcante que foi lá do nosso congresso. Ou seja, o nosso corpo pode ser controlado por aquilo que a gente pensa. E aí nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa. Daí a importância do autoconhecimento. O que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo, e o nosso controle sobre isso. Paulo diz, numa de suas epístolas, irai-vos, mas não pequeis. Não acrescentais o sol sobre a vossa ira. E o irai-vos a gente pode trocar por qualquer sentimento. Magoai-vos, mas não pequeis. Odiai-vos, mas não pequeis. Invejai-vos, mas não pequeis. Porque isso tudo é inerente a nós. A gente só vai mudar se a gente entender o que está pensando ou sentindo, ou intuindo. Porque tem as intuições negativas também, que não são aconselhadoras. Pelo contrário. Somente nos últimos anos, os cientistas perceberam a importância das proteínas. As PINs, seu estudo acabou se tornando um campo específico da ciência. Olha aí, transdução de sinais. Receber, captar os sinais, fazer a interpretação, porque a membrana das células, chamada membrana citoplasmática, tem essa qualidade. Por isso que André Luiz diz que as células são unidades de consciência, é a consciência celular. E isso vai para o interior da célula, para potencializar ou não. Porque lá existem registros no campo celular,
Porque quando o perispírito modela nossas células, traz alguns atributos que precisam ser trabalhados no processo depurativo evolutivo. Nós não podemos resolver tudo de uma vez só. Nós estamos aqui para resolver uma pequena parcela. Os estudiosos deste ramo, diz Bruce Lipton, estão trabalhando arduamente para classificar as centenas de ramificações complexas de informações que existem entre a captação de sinais do ambiente e a ativação das proteínas que regulam o seu comportamento. Olha que coisa inimaginável o que esses cientistas estão trabalhando para a captação dessas informações, o que essas proteínas fazem. Captam, exatamente, isso entra por um processo de difusão que ocorre na membrana, para o estudo disso aí. Então, eles estão realmente, cientistas, às portas do que a física quântica está nos trazendo. Para que as células possam manter, isso é Bruce Lipton, tá? Não é André Luiz, não. Mas a linguagem é a mesma. Para manter suas funções inteligentes, pois a célula é considerada uma unidade inteligente, de consciência, tanto as proteínas que captam essas informações, ele chama de consciência celular, quanto as que executam a ação da membrana, onde está o cérebro da célula, precisam funcionar perfeitamente. E aí eu pergunto, e quando não funciona? Eles viram aí a ação, né? A cromatólise, a dissolução dos corpúsculos, a desagregação, e aí surgem os processos. Aí as proteínas de integração. Então esses complexos de proteínas são chamados também unidades de percepção, que percebem, captam. São fundamentais para a vida das células. Qual é a definição de percepção? É a consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas. Captam, percebem, é a consciência e a tradução disso tudo no corpo. Seja um sintoma, ou a eclosão de uma doença, ou a saúde. Depende do que o espírito direcionar esses campos de energia. E aí nós estamos chegando ao finalzinho, que é muito importante. Lá no livro Os Mensageiros, nosso Chiquinho, capítulo 38, atividade plena. E o nosso querido Aniceto, que aí está, fala o seguinte: quando se efetua o sono dos encarnados, lembram da captação dos nutrientes para recompor o corpúsculo de início? Mas lembram também das angústias e depressões que geram, né, aquele mal-estar de manhã? Então, Aniceto diz que quando se efetua o sono dos encarnados, também são mantidas obsessões inferiores. Por isso que eu digo que não basta só orar, tem que ter um bom dia. Perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor. Aí nos fala o nosso querido Aniceto, ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Aí, coitado dos nossos corpúsculos, que a gente pensa que só se recompõe mediante a absorção de nutrientes, sabendo que isso é retirado do sangue, e que está ali, está o perispírito, sob a égide do espírito. O que nós fizemos, pergunto, durante o dia? O que nós sentimos e o que nós pensamos? Por isso, são poucos os encarnados que sabem dormir para o bem. Em Missionários da Luz, para encerrarmos, Alexandre fala para André Luiz: o homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas
e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria, e os corpúsculos de Nice batem palmas diante de tanta felicidade. Muita paz. Muito bem, estamos aqui para concordar, discordar, complementar, imprensar, né? O nosso irmão que nos fez essa apresentação tão extraordinária. Eu vou fazer uma pergunta. O negócio é o seguinte, nós vimos na aula que o Marcelo deu ainda há pouco, ele mostrou um motor. Como é que transforma aquela energia do calor, né, gerado pela combustão no pistão lá do motor, aquilo se transforma em energia mecânica. Então, transformação de uma energia numa outra. Como é que transforma a energia do espírito nessa energia para a gente viver? Alguém tem a resposta? Como é que se transforma uma energia imponderável, e aí entra todo esse papel que foi mostrado aqui, essa energia mais sutil, numa energia mais material. Aí tenho certeza do papel importante do ectoplasma, porque o ectoplasma é uma energia que na verdade é fruto da metabolização do duplo etérico, que são todas elas energias do fluido universal. São transformações moleculares dessas energias que vão se adensando, né, de acordo com as necessidades. E o ectoplasma, obviamente, está ligado a uma outra energia mais sutil, né, que é a energia do pensamento. Então, creio que o espírito se utiliza dessas energias, as energias pensantes, agindo como eles agem sobre o ectoplasma na transformação dessas energias. Pelo menos é a minha interpretação, se alguém tem algo a acrescentar, seria importante. É a ação do próprio espírito, eles nos agem sobre a matéria, né, nessa energia mais sutil. Então, ela vai influenciar todo o genoma futuramente, e o indivíduo vai absorver esses elementos externos, que são heranças futuras, que não é só a herança paterna e materna, não. É da convivência do indivíduo, de maneira que isso vai lentamente absorvendo, etc., para o genoma. Absorção, continue. Que é a materialização, né? Disso aí. Então é a atuação, mais uma vez, do espírito, né? Que vai atuar. Você falou nessa parte universal, etc., que nós estamos mergulhados, etc., e estamos absorvendo essas energias, hein? E podemos aproveitar muita coisa disso, dependendo do nosso grau evolutivo. E aí nós temos que nos recordar, Jorge, das energias que compõem a nossa matéria, né? Nossa organização. Claro, isso está tudo... Nós temos energia nuclear fraca, nuclear forte... E não é lúcido. Gravitacional... Você já mexeu demais. Eletromagnética, não é isso? Exatamente. É esse feixe energético que, na verdade, são transformações do fluido universal, aonde o espírito atua. Atua, exatamente. Que o Bruce Lipton fala isso de outra maneira, do jeito dele. Tá bom? Eu só queria fazer aqui uma parte, porque falamos dos corpúsculos de Nice, não foi? Substância tigroide, porque lembra, né, a pele de um tigre. E o senhor falou aí que o seu tigroide está legal, mas não podemos esquecer que ele é o verdadeiro tigre de Bengala. Tá certo. Ah, muito bom. Mandou bem. Mas eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer. Pois não. Nós vimos a importância do sangue, né? Nesse processo todo. Quando é que no processo de reencarnação o sangue começa a existir? E uma decorrência dessa pergunta, será que nós podíamos dizer, materialmente falando, que o perispírito começa no sangue? Não. O que eu sei é que o perispírito encontra a sua base no sangue. Então, a partir do momento que a concepção, que é a união do óvulo com o espermatozoide,
Ali nós já temos o embrião, já tem vida ali. Tá? E quem faz essa modelagem, em verdade, é o perispírito. Né? Então, tudo que é oriundo da matéria, que é a transformação do fluido universal, né, pela atuação do espírito e mais os espíritos construtores que participam dessa elaboração, vai formando, né, através das células tronco, as vísceras, as organizações, o próprio sangue. Então, não vejo o perispírito como um produto do sangue, e sim um sangue do perispírito, que é o grande órgão modelador de toda a estrutura, toda a organização física. Ali se inicia, pelas divisões celulares, as formações, inclusive do sistema hematopoético, né, de onde surgem exatamente os elementos necessários, que são os elementos figurados do sangue, os leucócitos, as plaquetas, né, os glóbulos vermelhos e o plasma sanguíneo, que é composto fundamentalmente de água. 95% do sangue, da parte líquida do sangue, que é o plasma, é composto, na verdade, de água. E sabemos que a água é um dos elementos básicos da formação do nosso corpo, que veio lá do bosque das águas, né? As águas espirituais, vamos assim dizer. O doutor Jorge está aceso aqui para falar dessas coisas. Vamos lá. E quando é que o sangue aparece, essa coisa toda? Essas células vão formando a base do sangue, etc., com a água que está ali. Então o perispírito começa a modelar isso. Agora, como é que ele faz isso? Que ela está me perguntando, eu também quero saber. Que elemento é esse quântico que nós não sabemos? É muito difícil ainda, né? Não, ficamos a imaginar, Jorge, o nosso lar nos mostra isso, como é que a água do mundo espiritual chega a nós, se materializando na nossa água. É uma água mais depurada, está lá no bosque das águas. Exatamente. Né, que Lísias, acho que é Lísias que fala sobre isso, né? Como é que essa água chega à Terra? Quer dizer, uma água quântica que vai ser materializada aqui no nosso planeta e, consequentemente, no nosso corpo. E nós sabemos disso. Você sabe quando você pega uma água dessa, etc., e faz um cristal, o cristal é perfeito. Isso. Quando o indivíduo é desorientado, etc., o cristal é todo desparafusado, deformado. É o Masaru Emoto, né, fez esse estudo. Exatamente, é uma coisa sensacional. Mostrando a influência dos nossos pensamentos sobre a água. Para eu parar de conversar, porque eu tenho outras pessoas que eu preciso conversar, você deu uma aula sensacional. Não é elogio, como eu disse, é um reconhecimento pela doutrina espírita que você tem fazendo. E que seja dos dias de hoje isso. Porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer umas bobagens muito menores do que isso, queriam me botar para fora da doutrina espírita, dizendo que eu era maluco e que não falava em Jesus. E eu virei para o indivíduo e disse, mas eu só estou falando das coisas de Jesus, só com outro nome. Então, agora, quando eles quiseram me botar para fora, já estava tarde, porque eu já estava criando muito problema. Não deu certo. Temos aqui uma pergunta que veio do Rio Grande do Norte, Mossoró. Nosso irmão irmãos lá. Rodrigues. Ele pergunta, doutor, o seguinte: o pensamento é energia? E se essa energia contém a informação? Sim, o pensamento é um dos atributos do espírito, né? Nós temos que entender o pensamento como uma função psicológica, que pertence ao espírito e pertence a nós, espíritos encarnados. Nós vamos recorrer, irmão aí de Mossoró, que está nos ouvindo, quais são as nossas funções psicológicas que compõem a nossa estrutura psíquica, que são do espírito. É o pensamento, é a emoção, é a sensação, que é a tradução disso tudo no corpo. Aí precisamos do cérebro, para que haja a tradução disso, e os processos mais sutis do espírito, que são os processos intuitivos. Pensamento, sim, é energia. Pensamento também, né, se estrutura na transformação do fluido universal. Como é que se processa o pensamento na sua formação? O espírito se utiliza do fluido universal, através dos fluidos espirituais, ele atua sobre esse fluido espiritual, que de espiritual não tem nada. Isso, na verdade, é só para uma questão didática.
Mas esse fluido, chamado fluido espiritual, ele também é uma transformação do fluido universal. Aí o espírito atua sobre esse fluido, coloca a sua biografia, vamos assim dizer, seus arquétipos, não é? E esse fluido espiritual, sob a ação do espírito, né, ele vai carrear essas energias, irmão aí de Mossoró, para que esse pensamento tome um curso. Então ele vem à mente consciente, para que haja a tradução disso aí, como foi agora perguntado, como é que isso se modifica, para chegar à organização física. Aí entra o trabalho da glândula pineal, muito importante, mas também esse pensamento se fotografa no exterior, né? Formando a nossa aura psíquica, muitas vezes sem nós sabermos, porque não há tradução disso na consciência, mostrando a nossa realidade, que muitas vezes transmutamos através dos nossos interesses, os interesses do ego. Então é como se fotografasse a sua realidade e você pensa de uma outra forma. Então, nós usamos as proteções para as nossas adequações mentais. Por isso nós não podemos jamais enganar os espíritos, por mais que queiramos, porque isso é tudo fotografado. Essa aura, que é a expansão energética do nosso perispírito, do duplo etérico e do corpo físico também, que se expande, porque o corpo físico tem energia. Isso tudo forma o que nós chamamos a nossa aura mental, a aura psíquica, a nossa realidade. E lá na Gênese diz que os nossos pensamentos jamais vão se entrecruzar com os outros, porque cada um tem uma forma de pensar. Então tudo se distingue. E tudo, na verdade, conspira para a nossa evolução. Seja por um processo obsessivo, seja por uma destruição do corpúsculo de Nice, um dia vamos ter que nos esclarecer. Pela força da razão, do progresso, o espírito está sempre evoluindo. A gente às vezes se atravanca no caminho pela nossa teimosia, né? Mas nada como a reencarnação. Eu precisava de uma informação de qual exatamente a ação da proteína beta-amiloide sobre o neurônio que faz com que ele se degenere e surja o mal de Alzheimer. A beta-amiloide é uma proteína, né, que está fora da célula. Ela forma placas, impedindo o funcionamento, como você viu, essa fisiologia nervosa do neurônio, ela sofre alterações pelo depósito do beta-amiloide, que é uma proteína que causa o Alzheimer. Só que descobriram uma outra proteína dentro do neurônio, que é a tau, TAU, entendeu? Que parece, segundo os estudiosos, ela é a grande responsável pelo processo infeccioso, porque estão comparando o Alzheimer a um processo infeccioso. É como se passasse de uma célula para outra. A infecção não é assim? Vai passando de uma célula para outra, o processo infeccioso. Então, o Alzheimer se comporta desta forma. Vai passando de um neurônio para o outro, como se estivesse infectando os neurônios pelo depósito e, consequentemente, prejudicando anatomicamente e fisiologicamente o funcionamento dos neurônios. Mas descobriram essa proteína tal de tau, que também é responsável por isso. Agora, o Manuel Filomeno de Miranda, aquele espírito, meu Deus, como é que é, daquela colônia aqui no Rio, Juliano Moreira, não foi Juliano Moreira? Juliano Moreira dá uma explicação o que acontece no Alzheimer, sob o ponto de vista espiritual. Então ele afirma que é um processo expiatório, tá, de dívidas desse espírito com Alzheimer do passado, e em que essa doença, em verdade, ela se manifesta por conta disso, por um processo expiatório, porque o espírito sofre muito. O que acontece no Alzheimer? Há um desacoplamento, um afrouxamento dos laços do perispírito em relação ao corpo, em relação aos neurônios. E aí, então, ele entra em contato com os espíritos, né, que ele deve, porque ele está comprometido com esses espíritos. Aí a atuação, dentro desse mecanismo todo aí que foi explicado, sobre os neurônios.
dentro de um processo expiatório, segundo explicações do Juliano Moreira, lá no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda. Depois vocês procurem isso, que vocês vão ver um capítulo sobre Alzheimer, como também sobre doença de Parkinson. Por favor, essa pergunta não estava no meu elenco de perguntas, não, mas já que ele falou, por que, segundo um neurologista me falou, o mal de Alzheimer só pode ser diagnosticado como tal pelo médico, pelo exame da necrópsia? Por quê? Se o único exame que a gente pode afirmar que o paciente tem mal de Alzheimer é a necrópsia. Nós supomos, tudo indica que, mas o único exame que constata é a necrópsia, ou seja, o paciente já foi embora, né? Por quê? Essa não é minha pergunta, não, eu só me lembrei disso por causa dele. Como é que você faz o diagnóstico de Alzheimer? Só pela necrópsia? Não. Ele comentou o seguinte, que os médicos pedem a ressonância, vê o que está... Eu estou falando de uma linguagem bem... quem conhece. Pela ressonância, vê se tudo está preservado ou não. Quando não está preservado, sugere-se, o médico percebe, tudo indica que, mas que não pode afirmar que seja, que o único exame que detecta mesmo, que pode se afirmar só diante da necrópsia. Não, isso é um exame, é a fidelidade do resultado. O Alzheimer você diagnostica pela clínica, perfeito? Senão não há diagnóstico de Alzheimer. Se é só feito só na necrópsia, entendeu? Que eles suspeitam que seja. Não, é um diagnóstico, não é suspeita não, é um diagnóstico. Sim. Você, através de alterações da memória, principalmente memória recente, em que o portador de Alzheimer perde essa memorização, faz e esquece imediatamente. No entanto, tem memória antiga preservada. Olha que interessante, porque o Juliano Moreira fala de processo expiatório. De quê? De dívidas. Que dívidas? Do passado. Então a memória do passado está presente para mostrar a ele aonde ele errou. Olha que coisa interessante, como a doutrina vem acrescentar exatamente o que a clínica de Alzheimer nos mostra. É claro que a necrópsia vem constatar tudo isso que você está falando, perfeito? Agora, as minhas perguntas, com relação a isso, que você falou que nem sempre as coisas vêm do papai e da mamãe, a nossa herança, de problemas de saúde e tal. Então, o que te parece essa decisão da Angelina Jolie de ter extirpado, quer dizer, ter feito aquela cirurgia, com medo de ser acometida por câncer? Eu só posso dizer que ela foi profundamente infeliz. Se ela tivesse um mínimo de conhecimento da ciência moderna, da epigenética e principalmente do espiritismo, ela nem pensaria em fazer isso, quanto mais executar. Okay. E a outra pergunta, bem simples. Quando você fala dessas proteínas aí, tem alguma coisa a ver com a proteína que muitas vezes o nutrólogo, o nutricionista nos recomenda para tomar diariamente, depois da caminhada, uma proteína? Tem alguma coisa... Essa proteína a que se refere o nutricionista tem a ver com essa proteína científica que você falou? Sim, as proteínas vêm através da alimentação. Que ninguém vive sem proteínas. Tá? Então a proteína é responsável pela estruturação física. Nós temos 100 mil proteínas. E essas proteínas vão se degradar, essas proteínas vão se aprimorar, vão compor as nossas organizações celulares. Você viu aqui da importância da absorção da lecitina, né? Como também de nutrientes. Quando a gente fala de nutrientes, a gente fala de proteína também, para a restauração das nossas células. A proteína é fundamental, nós somos indivíduos proteicos. Então são as mesmas proteínas, digamos assim, né? Sim. Faz parte do... Ok, muito obrigada. Não. Enzima já é um outro produto, né, que atua sobre as proteínas. Né? Poderíamos chamar que enzimas sejam subprodutos da proteína, não é? Por exemplo, nós temos a enzima de recaptação da serotonina, são substâncias que atuam no nosso corpo. Elas podem ter uma estruturação proteica, sim, depende da enzima, tá? Zé Henrique, tudo bem? Eu vim ao ICEB por causa... Se você vier com aquela pergunta cabeluda, eu vou embora, hein? Não, vou só fazer... Não me pergunte sobre nucleolo. Eu vim ao ICEB por conta do meu amigo Jorge André, né, que eu assisti uma palestra dele há muito tempo atrás no Centro Rita de Cássia, lá no Leblon,
E depois de ler um livro dele, que é o Palingênesis, que na minha avaliação é o livro mais simpático, mais interessante, o Jorge, entre os inúmeros livros que ele tem, eu procurei novamente, comecei a conversar com ele, né? Te conheci aqui no ICEB, depois fiz aquele evento lá na UFRJ, né? Onde o Jorge não foi por motivos muito justos, mas você foi, o Frutuoso foi, o Conte foi e outros colegas apareceram. Eu até doei uma fita para o ICEB, né? E eu sou um engenheiro que estudei medicina, lá em 1971, lá na Faculdade de Medicina da UFRJ. Você perguntou como é que você... eu estou lançando um livro, lancei um livro essa semana, inclusive convidei o Jorge, convidei você, convidei as pessoas aqui do ICEB, lancei o livro lá, que é como é que se desenvolve a AIDS. E você trouxe aí, nos teus brilhantes slides, uma organela que você, uma vez você falou, mas não entrou em detalhes com ela, que é o nucleolo, né? Esse livro aqui, da AIDS, que é um livro, uma ficção científica sobre a AIDS, uma vez que, como eu sou engenheiro, que estudei medicina, não sou médico, eu não tive a audácia de dizer, escrevi um livro de ficção científica. Algumas pessoas aqui do ICEB já compraram, outras eu dei, né, pela relevância da atuação deles aqui, e me chamou a atenção a história ali dos teus slides com o nucleolo, né? O Jorge, nesse livro Palingênesis, fala muito da célula, e ele explicou hoje, foi bacana, que quando você estava comentando, ele se sentiu provocado, porque ele lembrou dos tempos de histologia dele, né? E foi uma das coisas que, até quando eu procurei o Jorge pela primeira vez, perguntei, como é que você, sendo um psiquiatra, você manja tanto de histologia? E ele me disse que o pai dele era um histologista e ele, enquanto acadêmico de medicina, ajudava o pai nas lides da histologia, né? E eu lancei esse livro, né? Está causando algum impacto, algumas pessoas, principalmente da área não médica, que já leram, ficaram impactadas. Em primeiro lugar, porque eles olha, a gente não conhece tanto o assunto, mas realmente é lógico o teu raciocínio, né? Eu comentei rapidamente aqui com você. Então, essa figura do nucleolo, que o Jorge André é um especialista, ele é certamente um dos responsáveis pela AIDS. Assim como você diz, o corpúsculo de Nissl é responsável por isso, eu posso lhe afirmar, e aí tem um quê de intuição, que foi causado por o Jorge, um livro do Dalai Lama, quando explica o que é o sexo entre um homem e uma mulher, e um sujeito que foi pesquisado aqui no Brasil, num livro chamado AIDS no Brasil, que ele depõe como é que ele se relaciona sexualmente com uma mulher, o respeito que ele tem com a mulher. Então, a exacerbação da cultura sexual, daquele vale tudo, não, é que gerou a AIDS. E esse livro aqui, acabei de te dar um exemplar hoje, está contando, e acusa, basicamente, o espermatozoide contido 200 milhões numa ejaculação, 200 milhões de espermatozoides numa simples ejaculação, quando introduzido no corpo humano via sexo oral, é o causador da AIDS. E baseado, basicamente, no nucleolo, que ao ser introduzido no estômago é absorvido pelo sangue, como você colocou muito bem, e circula e ele recolhe algum núcleo para se esconder, né? Então é uma provocação, só para você, quando ler o livro, você meditar sobre isso que eu estou te colocando, se você quiser fazer alguma consideração. Ler e refletir a respeito da sua colocação aí, polêmica e instigante, né? Eu nunca jogo fora nenhuma informação, eu vou pesquisar, vou ver dentro dos meus parcos conhecimentos, para depois a gente comentar sobre isso, né? Porque eu nunca ouvi, sinceramente, falar sobre essa via de contaminação. O que eu sei, através de colegas, é principalmente o sexo anal. Principalmente. Eu tenho até um posicionamento a respeito da contaminação,
não uma via heterossexual, embora isso possa ocorrer. Mas, conversando com um grande amigo meu, proctologista, ele falou um dia para mim: Henrique, você não tem ideia de portadores de vírus da AIDS em homens que atribuem ao sexo heterossexual e não é. Aí ele me explicou por quê. São os bissexuais. São aqueles que trajam a indumentária do homem, mas que dão as suas escorregadelas. Vão para uma festa, tomam lá uma bebida, entram no estado alterado de consciência, fazem emergir toda a sua tara, e aí acontece. Então são esses que levam, às vezes, para dentro de casa, o bissexual, o vírus da AIDS, para contaminar a esposa, sem a esposa saber que houve um escorregão numa festa, num coquetel. Porque sabemos que a mucosa anal ela é muito friável, ela é muito sensível, ela absorve, né, o que dentro do meio de ejaculação, o esperma, né? Já o pH vaginal é um pH ácido, até pela atuação dos bacilos de Doderlein, e ali o vírus não sobrevive muito tempo fora, não. Tem que haver uma escoriação, tem que haver uma solução de continuidade para que nesse ato sexual heterossexual haja uma absorção. Então, até hoje, eu questiono a contaminação pela via heterossexual. Eu creio, na minha opinião, que estatisticamente, grande parte das contaminações são por via anal, o sexo anal. Agora, o sexo oral, para mim, hoje é uma novidade, pelo que você está me trazendo. Eu vou estudar, vou ler, depois a gente conversa. A questão aqui, que tem tudo a ver com o que foi colocado aí pelo nosso amigo, é com relação ao sistema psico, neuro, endócrino, imunológico. Acho que tem tudo a ver, inclusive, com você. Colocou, inclusive, com a AIDS. E os neurocientistas agora estão colocando, e aí seria também alguma coisa que você possa explicar, que a ação do pensamento ativa ou desativam genes. Os genes estão no núcleo. Então, eu acho que também aí deve passar tanto, não só para o núcleo, como para, digamos, para o citoplasma. Alguma coisa aqui, mas sistema psico, neuro, endócrino, imunológico, acho que é muito forte. Bem, tem uma pergunta na internet querendo saber sobre o leite. Se o leite faz mal ou não faz mal ao organismo físico. O leite faz mal para alguns que têm intolerância à lactose, né? Eu tenho um pediatra muito meu amigo que diz que ele recomenda a todas as mães que não deem o leite, pelo alto índice de intolerância à lactose. Mas o leite é um grande alimento proteico, como todos aqueles que contêm proteína. Logicamente que aqueles que não se adaptam ao leite e derivados do leite, devam evitar. E tem outras substâncias, outros produtos que substituem o leite. Basta dizer que o leite materno é considerado o alimento mais proteico que existe na face da Terra. Então, tem pessoas que têm, infelizmente, uma intolerância à lactose, não é? E aí realmente faz mal. Com base nesse do leite faz mal, eu assisti em que esse Grace, ele disse, ele mora nos Estados Unidos, ele disse que o único ser que toma leite depois de adulto é o ser humano, que os outros nenhum, que não é necessário leite. Ele disse isso. Eu ouvi ele dizer isso. E ele disse que o único ser, os animais, não há nenhum animal que tome leite depois de adulto. Só o ser humano. Eu continuo tomando leite. Então, me explica isso. E adoro um cafezinho com leite. O senhor deu uma aula bastante interessante, complexa, sem confusão e bastante visualizada. De maneira que o Instituto agradece. E dizendo o seguinte, isso, mais uma vez, concretizou a ideia do senhor estar definitivamente grudado com o Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
e que não pode correr jamais, nem socorrer, não tem por onde.